pode obter é o perdão dos seus pecados. A maior vitória já veio, basta você tomar posse. A porta já está aberta, que é a porta da graça, é a porta do perdão, é a porta da remissão. Quando você se arrepende, o sangue de Cristo purifica. A porta já está aberta. E ele continua dizendo: eu sei as tuas obras. Deus está falando assim: olha, vocês estão sendo perseguidos, não estão? Mas eu sei as obras de vocês. E ele continua dizendo aqui, ó: eu sei as obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Mas só que essa pobreza era uma pobreza que tem um sinônimo de mendigância. Existem duas palavras para a pobreza no grego: pitocheia e peneia. E a palavra pitocheia é uma pobreza total, é uma pobreza miseravelmente escassa. E a palavra pobreza no grego, que significa peneia, é uma pessoa pobre, porém ela tem comida, ela tem bebida, ela tem o básico. E essa igreja aqui de Esmirna, eles sofriam uma pobreza da pitocheia, ou seja, era uma pobreza extrema. Era um povo que era humilhado, era um povo que era escravizado pelo governo de Roma. Mas mesmo essa igreja sendo perseguida, Jesus Cristo não quis livrar ela daquela perseguição. Jesus quis dizer para ela assim: olha, ser fiel até a morte e dar glória. O segredo da vitória não é dinheiro, não é casa, não é riqueza como tem. Meu Deus, mas a maior vitória é você perseverar até o fim. Porque hoje nós vivemos um tempo que o cristianismo está deturpado. Hoje o cristianismo, não em sua massa total, mas em algumas porcentagens, diz que você está sendo aceito por Deus mediante o que você possui. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, Jesus diz assim: o homem não é rico diante de Deus por aquilo que ele tem. A sua maior riqueza é quando você tem o Espírito Santo na sua vida. A sua maior riqueza é saber que há 2.000 anos atrás Jesus veio nesse mundo, ele se fez carne, ele foi pregado no madeiro, levando os meus e os seus pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a nossa maior vitória. E foi isso que nós temos aquela igreja. Eu creio. Jesus que disse assim para ela: olha, vocês têm que estar com o coração em mim. Glória a Deus. Por isso que ele diz assim, ó: e pobreza, eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Esse rico não é o rico materialmente. Era porque a igreja de Esmirna, ela entendeu que o seu tesouro é Cristo. Ela entendeu que a sua maior riqueza é Cristo. Então mesmo essa igreja sendo pobre, mesmo essa igreja passando perseguições, passando calúnias, sendo mortos, Deus considerava aquela igreja rica. Por que rica? Porque era uma igreja que amava a Deus, era uma igreja que vivia em santidade, era uma igreja que precisava pegar a Cristo. Por isso que ele diz: pobreza, mas tu és rico. O que Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, a traça e a ferrugem consome, mas antes ajuntai tesouros aonde? No céu, porque no céu o ladrão não rouba, nem a traça e nem a ferrugem consome. Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus disse: se o seu coração estiver em mim, eu sou o seu maior tesouro. Então ajunte tesouros do céu, procure se preocupar mais com as coisas celestiais. A Bíblia diz em Colossenses 3:1: aqueles, pois, que ressuscitaste com Cristo Jesus, buscai as coisas que são do alto, aonde Jesus está à direita do Pai. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Buscai as coisas do céu, e essas coisas serão acrescentadas. Hoje em dia nós vivemos um cristianismo materializado. O cristianismo que diz: se você ser pobre, você está em maldição. Então Jesus estava na maldição. Então Paulo diz: pobre, mas o cristianismo pregado é falso. É um cristianismo que diz o ter e não ser. Existem milhões de cristãos pobres que não têm nem o pão para comer. Quando você estuda a história do cristianismo, você vai observar
observar que muitos cristãos desse período, eles eram colocados dentro de cavernas e fechavam com grandes pedras e ficavam lá. E quando eles abriram, estavam todos mortos. Mas era uma alegria satisfatória, porque a Bíblia diz: não temais ao homem que pode tirar a vossa vida, mas antes temais a Deus que pode tirar a vossa vida, como lançar a vossa alma no inferno. Eu acredito, glória, louvado. Mas tu és rico. Primeiro ponto para nós termos riqueza dentro de nós é cumprir o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer a palavra de Deus. João 14, versículo 21. Aqueles que têm consigo os mandamentos, esses são os que me amam, e os que me amam serão amados de meu Pai. O que é amar a Deus? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16. Santificai-vos, pois, e sede santos em toda a vossa vida. Santificai-vos, pois, e sede santos, assim como Deus é santo. Sabe que você deve você? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É interessante que esse texto diz assim, ó: e essa é a vontade de Deus, vos abençoar materialmente. Esse texto não diz: e essa é a vontade de Deus, te dá um carro novo. Deus pode dar, pode, mas isso não é princípio da fé cristã. Não é princípio da fé cristã a gente ser rico materialmente. Aí alguns usam textos distorcidos, como Isaías: mas a Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. Meu Deus! Foi para o povo de Israel. Não existe nenhuma promessa do Novo Testamento que promete nós sermos ricos financeiramente, mas promete nós sermos ricos espiritualmente. A Bíblia quer ser rico: trabalhe, estude, acorde cedo e vai para a luta. Você quer ter dinheiro? No Novo Testamento. Glória a Deus. Então o que é você ter rico? Primeiro, amar a Deus, viver em santidade. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos aparteis da prostituição do pecado, e que cada um de vós saiba possuir os nossos vasos em santidade. E sabe o que significa santidade? Ela vem do hebraico, que significa santo, e santo significa kadosh. Kadosh significa cortado e separado. Ou seja, para você você tem que viver uma vida separada do pecado, separada do costume do mundo, separada da filosofia do mundo, separada do comportamento do mundo. É santidade. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama, é uma igreja que aleluia! É toda maneira de viver. É santidade no linguajar, é santidade no vestir, é santidade na forma de tratar o próximo, é santidade em tudo. É, Santidade, igreja. Aleluia. Se querem vir após mim, meu Senhor, neguem a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor ao Senhor, achá-la-á. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus! Essa igreja, ela fazia isso. Era uma igreja que amava Deus. Era uma igreja que se santificava. Era uma igreja que, mesmo residindo em Esmirna, onde havia várias adorações a ídolos, como Cibele, Afrodite, Zeus, que são deuses da filosofia grega, essa igreja ela permaneceu fiel. Por isso que quando é escrito essa carta a ela, Deus considerava ela rica. Rica. Aleluia. Continuando o texto: mas dentro de casa não respeita a mulher, dentro de casa deixa o filho ficar se entupindo com programas de morar na televisão, mas na igreja mostra espiritualidade. É, Deus. É assim mesmo. Mostra que é espiritual. E o texto está dizendo: blasfema dos que se dizem judeus e não são. Ele está dizendo assim: aqueles que dizem ser cristãos, mas não são. Como a igreja de Sardes, que tinha aparência de que estava viva, mas estava morta. Meu Deus, tu és Jesus. Você quer descobrir que uma pessoa era um cristão verdadeiro? Não é só o fato de eu pregar citar versículos bíblicos, ou eu pregar todo mundo que
pular, falar em línguas cair no chão, não. Vai muito além do que isso, o cristianismo. O cristianismo é você amar o seu próximo. O cristianismo é você querer bem para aqueles que te querem mal. O cristianismo é você dar uma face para quem te quer outra. O cristianismo é você abençoar os que Meu Deus, o pau tá quebrando. sabe o que é a essência do cristianismo? Aleluia! Se tiver fome, deu de comer. Se ele tiver sede, deu de beber. Sabe qual é a essência do cristianismo? Fazeis o bem para aqueles que nos fazem mal. Glória, Aleluia! glória a Jesus. O fato de carregar a Bíblia debaixo do braço, isso não representa que a Bíblia está no meu coração. O fato de eu dar um saião, seguir uma tradição, usos e costumes, isso não quer dizer que de fato eu sou um cristão genuíno. É, meu amigo. É forte. Igreja de Sardes, olha, vocês têm nome de que estão vivos. Vocês aparentam que são verdadeiros adoradores, mas Jesus diz o quê? Mas está morto. Pura essa palavra, igreja. O Espírito Santo gerando. Jesus, oh glória. O Espírito Santo me mostrava, igreja, que tem pessoas em nosso meio que precisam urgentemente se arrepender dos pecados, porque senão brevemente o Senhor virá. É Deus! Aleluia! Meu Jesus! E a blasfema dos que se dizem judeu e não são. E Deus aqui é pesado. Porque quando eu leio as escrituras, tem vezes que eu fico temeroso. Eu falo, meu Deus, mas se eu falar isso mesmo diante do seu povo, o que vão pensar de mim? O Senhor diz, abre a boca e eu encherei. E o Senhor considera-se judeu, sinagogas de Satanás. A Bíblia diz que esses são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos aqueles que não praticam a justiça não são de Deus, mas do diabo. Aleluia. Oh glória, tu és E Jesus. Jesus disse para os fariseus, vocês têm como pai o diabo. Eles pensavam que tinham Deus como pai. Mas só que o comportamento deles era um comportamento profano. Era a pessoa que invejava, que tem ciúmes, orgulho, soberba, prepotência. É aquela pessoa que fala que tem razão. É aquela pessoa que não instrui o filho nos caminhos do Senhor. É aquela pessoa que guarda ódio contra o irmão. A Bíblia diz que se você não perdoar as ofensas dos homens, o Senhor também não perdoará as vossas ofensas. Como você dirá que ama o Senhor, a quem você, a Bíblia diz assim, ó, como você dirá que ama o Senhor, a quem você não vê, se você não está conseguindo amar quem você está Meu vendo? Deus, o pau está quebrando na terra, Jesus, oh glória. Oh, bendito, glória. Era um povo que tinha aparência, porém ainda não tinha nascido de novo. Não tinha nascido da água e do Espírito. Era um povo que era semelhante à mulher que adorava a Deus no Monte Gerizim, os samaritanos. E a Bíblia diz que certa feita Jesus vai diante do tanque de Jacó e ele se depara com uma mulher samaritana. E quando Jesus Cristo começa a discorrer ali o seu discurso a ela, Jesus disse assim, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Era um povo que até adorava a Deus, porém não conheciam a Deus. Por que não conheciam a Deus? Porque eles criavam os seus próprios conceitos e eles entendiam que eles obedecendo os conceitos que eles mesmos criou, eles iriam estar sendo aceitos diante de Deus. Sabe como que você demonstra que você é um verdadeiro adorador? Pela santidade, igreja. Sabe como que a gente expressa que nós amamos a Deus? É pela obediência. Não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Porque o que e não coloca em prática é como o homem insensato que contemplou seu rosto sobre o espelho. Ele saiu e esqueceu-se de como era. Assim são aqueles que somente ouvem e não colocam em prática. Oh glória. Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. O que Deus quer de você, igreja, é obediência. Porque o que adianta você ser curado do câncer,
Santo, da tu és doença do fígado. Jesus. O que adianta Deus usar alguém para revelar a sua vida? O que adianta uma porta ser aberta se você não vive em santidade? Jesus, oh glória. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. É santidade. Santidade. E santidade requer renúncia. O que o mundo pode, eu e você não podemos. O mundo pode ser com programas imorais na televisão, mas eu e você não podemos. O mundo pode ouvir as músicas imorais, eu e você não podemos. O mundo pode perder 2, 3 horas na frente do futebol, na novela. O povo de Deus não pode. Porque quando o povo de Deus ama Deus, não conseguirá perder tempo 2 horas assistindo. Jesus, oh glória. Quando uma pessoa está amando a Deus, ela tem sede pelas escrituras, ela tem sede pela oração. Então a palavra é, igreja, procure amar mais a Deus. Meu Deus, Aleluia! Glória a Deus! Igreja, uma igreja que vai impactar o inferno é uma igreja santa, é uma igreja que anuncia o pecado, é uma igreja que é como Enoque, que é uma igreja que vai ser o oposto. Santo, Essa noite o Espírito de Deus está dando uma oportunidade louvado, que os seus maiores sonhos, que os seus maiores objetivos de vida sejam de ver para a glória de Deus. Tem muitas pessoas que têm sonho de faculdade, tem sonho de ter um carro, uma casa, não é errado ter isso, mas ela dá mais prioridade para isso do que amar a Deus. Deus tem sido desprezado. Muitas pessoas quando saem da igreja, vai para casa, assiste novela, pânico, programas de horários. Quando o culto é avivado, você vai chegar na sua casa, vai dobrar o joelho, vai se derramar. Meu Deus! Quando o culto é avivado, você vai ser com essas coisas pregando o evangelho. Quando o Espírito Santo de Deus ele desce em Pentecoste, eles só não ficaram ali dentro todos pulando e falando língua, eles saíram de lá de dentro e falaram bocas de Deus. Meu Deus! Glória, Santo, tu és Jesus. Hoje em dia a igreja está como fogos de artifícios. Sabe por quê? O barulho é só na hora. Jesus. Terminou o barulho, cadê? Cadê o poder? Cadê o céu? Eita! Aleluia! Guarda os olhos, é a pessoa que guarda a língua, é a pessoa que ama Jesus! Aleluia! Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando está diante do pecado. Meu Pai, tu és Jesus. E fica a Deus. Oh, glória, eu te amo, Jesus.